Oi pessoal, aqui é Alan Denizar do canal Filosofia Espírita para falar para vocês um pouco mais de filosofia, dos nossos termos filosóficos, do dicionário que a gente está compondo. E hoje a gente vem falar a respeito de mais um tipo de amor, de mais uma categoria para analisar o fenômeno do amor entre nós, que é nada mais, nada menos do que aquele que coroa todos os amores, ágape. Ágape, ele vem diretamente, embora seja uma palavra grega, ele foi desenvolvido pela cultura cristã. Judaico-cristã, na verdade. Então, para falar um pouco a respeito dele, é importante a gente começar falando a respeito de onde ele se encontra dentro dessa história, dessa narrativa do Cristo. Mas existe, antes de Cristo, algumas leituras judaicas, como, por exemplo, a de por que Deus criou o mundo imperfeito, sendo ele perfeito. Por exemplo, Simone Weil, ela vai resgatar uma história dos judeus que se chama Tzimtzum, que é um movimento de ir e vir, como a onda do mar, aquela que recobre as areias e depois se retira. Na criação divina, quando Deus estava lá na sua solidão absoluta, embora não seja solidão, porque enfim ele era tudo, então ele estava acompanhado dele mesmo, Deus, ele permite que a criação aconteça em relativizando sua existência absoluta. Quer dizer, ele deixa de ser simplesmente ele para que algo possa existir além dele. Nessa brincadeira, o absoluto cria o relativo. E nesse absoluto criando o relativo, o mal pode entrar dentro da criação. Isso não é a história judaica oficial, isso é uma das leituras que alguns judeus faziam em certas interpretações místico-esotéricas. Se chama a história do Tzimtzum. Aquele que é a existência absoluta relativiza sua existência para que algo mais possa surgir na existência além dele. Essa história é bonita porque ela diz que alguém deixou de ser para que um outro fosse. Alguém deixou de ser ele, absoluto, solitário dentro da existência, para que uma companhia existisse, diferente dele, radicalmente diferente dele. Então nós não estamos falando de uma existência em que eu sou parte dele, como acontece, por exemplo, em Spinoza. Nós somos o atributo da divindade. Nós somos como se escapássemos da substância divina. Nós não escapamos sendo ainda essa substância. Nós deixamos de ter essa perfeição para ser alguma coisa diferente. E Deus permitiu que assim acontecesse na história de Tzimtzum. Né? Daqui a pouco eu falo o que é que isso tem a ver com ágape. Vamos para outra história. Agora a história dentro do próprio cristianismo. Segundo o cristianismo oficial, Jesus é Deus e faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus é também a pessoa divina. E ele encarna na história relativa, saindo da sua existência absoluta na ordem do divino, para nos ensinar a amar. Então Jesus ele sai, se destaca da Trindade e encarna dentro da história. Jesus é a própria manifestação de Deus na história. E essa manifestação de Deus entre os mortais, essa manifestação de Deus na história que passa, trazendo verdades do absoluto, da ordem do divino, é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. O que é que isso tem a ver com o amor ágape? O amor ágape é exatamente aquele que se sacrifica quando o outro não é suficientemente à altura de si. Então, por exemplo, Deus se relativiza para que alguma coisa além dele acontecesse. Jesus, partícipe da Trindade, se destaca dela para trazer a verdade do amor dentro da história. Tudo isso foi uma questão de sacrifício. E no drama, na tragédia que Jesus viveu, a coisa ainda é mais palpável, porque apesar de toda a dedicação, de toda a devoção, de toda a entrega desse Deus na história, o homem ainda vai matá-lo. O homem não vai reconhecer a grandeza desse Deus e vai matá-lo. Vai colocá-lo dentro do crucifixo junto dos outros ladrões como se ele fosse um criminoso. Então a tragédia toda ela se consuma em um grande amor, que é o amor ágape. Onde é que a gente encontra isso no meio do dia, no nosso cotidiano? Como é que a gente pode trazer isso para as nossas lides diárias, né? Então, por exemplo, eu demorei para poder colocar esse vídeo dentro do YouTube, porque domingo, que era o dia que eu poderia gravar,
eu tive o dia todo dedicado demais às crianças. Né? Então a gente saiu pra praia, depois a gente foi passear numa pracinha, entrou no shopping, brincamos, corremos, nos divertimos. Fomos pegar a titia no aeroporto, que há muito tempo que não via. E a gente brincou ainda muito no aeroporto. Cheguei morto em casa, não deu tempo. Né? E aí, quando chegou em casa, o garoto quis assistir a Patrulha Canina, mas eu disse, não, não é hora de a gente assistir a Patrulha Canina. E aí o que é que ele me responde? Ah, então eu não amo mais o senhor. Depois de a gente ter feito toda a dedicação para a pessoa que nós criamos, ela devolve para a gente dizendo que não nos ama porque não deixou assistir a Patrulha Canina. Claro que isso não me fere, eu sei que vem de uma criança e eu sei que a vontade dele é uma vontade que impera e é tudo a todo instante exatamente nesse momento. Mas essa coisa pequena, esse exemplo pequeno do cotidiano, ele encarna ou exemplifica essa grandeza maior, como se fossem essas relações cósmicas que são narradas por essas histórias que eu contei no início. Existe alguém que é superior a você, que é mais forte do que você, que é mais imortal do que você, alguém que poderia até te esmagar com o poder dele. E você, por vezes, devolve para essa pessoa a traição, o desgosto, a fala de que não a ama. E, no entanto, a resposta para essa pessoa é assim: olha, você não diz que não me ama porque não quer assistir a Patrulha Canina, mas eu sempre vou te amar. Às vezes diz assim: ah, eu não sou mais o seu amigo, mas você é mais do que meu amigo, você é meu filho. Então eu não sou mais o seu filho, não importa. Para onde quer que a gente percorra essa vida, você vai ser meu filho e eu vou lhe amar para sempre. Onde é que o amor ágape existe no nosso cotidiano? É quando nós amamos uma pessoa apesar de ela não nos amar. Quando você vai no máximo da doutrina cristã, o ágape ele existe, por exemplo, no amar o inimigo. O inimigo é aquele que, por definição, não te ama. O inimigo é aquele que, por definição, te odeia. É o contrário do amor, ou talvez uma face negativa dele. E quando você diz amar mesmo os inimigos, esse amor deve ser o amor ágape. Mas dentro da relação de pai e filho, existe esse amor. E é como eu exemplifiquei para vocês nesse momento. Uma coisa para eu fechar esses momentos de análise do amor, que é de extrema relevância, é você ter consciência de que eros, filia e ágape, eles não se contradizem. Não é ter um ao invés do outro. Eles, na verdade, se complementam. E a dança do amor dentro dos corações dos seres humanos, nós que não somos divinos, nem somos imortais, no sentido dos gregos, né? Nós que somos sujeitos a todos os reveses desse mundo sublunar, nós vivemos os três amores constantemente, indo e vindo e migrando para lá. Não posso dizer que dentro do coração humano um amor deve prevalecer em relação ao outro. Existem momentos de eros, momentos de filia e momentos de ágape. Veja bem, geralmente no cristianismo e no espiritismo a gente diz: fora do ágape não há salvação. Mas esse ágape, nós não conseguimos viver nele por muito tempo. Nós não conseguimos durar no ágape por muito tempo, exatamente porque nós não somos divinos. Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos Deus. Deus talvez viva no ágape, mas você percebe que a manifestação de Deus na história tem um pouco de eros. Quando você vai olhar na Bíblia, por exemplo, o livro Cântico dos Cânticos, aquele livro, alguns judeus traduzem, interpretam, ele é a manifestação de Deus, da relação entre Deus e a igreja, entre Deus e o homem. É uma relação amorosa. Pode ler. Pode ir atrás de ler o Cântico dos Cânticos que você vai ver toda uma descrição de metáforas eróticas dentro daquilo dali. Então a relação, pelo menos na cultura judaico-cristã, entre Deus e os homens é uma relação erótica. Na cultura grega também, aquela grega clássica, a relação entre Zeus e os homens é uma relação erótica. Mas também existe uma relação de filia, que é a relação cotidiana de Deus presente todo o tempo do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos guardando, às vezes nos punindo. E existe uma relação de ágape, que é a relação de, mesmo quando nós dizemos que não amamos Deus, seja em palavras ou seja em gestos, ainda assim Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus nos quer, Deus nos guia.
Como é que isso acontece dentro do nosso amor cotidiano, humano, homem, mulher, ou então dentro das energias de ânimos e ânima, né? A energia do feminino e do masculino que ficam se abraçando e se engalfinhando dentro da amorosidade do cotidiano. Como é que isso acontece? Eros é aquele que nasce do desejo, da carência, da falta que eu tenho por você. Eu te quero intensamente, voluptuosamente, como se eu tivesse fome de você, como se eu tivesse sede de você. Filia é a amizade que permite que esse amor prossiga, mas de uma forma mais amena, de uma forma mais doce, de uma forma mais serena no dia a dia. Ágape é quando eu não sou suficiente para você. Eu estou doente, eu estou na miséria, eu estou na pobreza, mas ainda assim eu amo você. Quer dizer, você me retribui com amor ainda que eu seja falta. Isso é ágape. Se nós tivermos um amor todo o tempo ágape, nós nos desgastamos. Se nós tivermos um amor todo o tempo eros, nós somos consumidos um pelo outro. Se nós tivermos um amor todo o tempo filia, nós entramos no marasmo, verdadeiramente no tédio. Né? Dentro de um relacionamento, muitas vezes agora é o momento do eros, eu desejo-te, agora é o momento de você que está em falta, eu ser por você, e esse outro momento é o momento de a gente ser amizade. Então nós, seres humanos, migramos todo o tempo entre os três amores. Claro que existem as contradições, né? Existem os choques, existem sermos seres contraditórios e irracionais em determinados momentos, mas por hora eu queria deixar você com essa beleza, essa verdade. Só para finalizar, deixa eu te contar um pouco a respeito de como é que os amores eles, né, se enamoram e um gera o outro, não se excluindo. É um exemplo. Não estou dizendo que esse é o exemplo maior que todo mundo tem que seguir, mas é um modelo ah, extremamente palpável. Quando nós nos enamoramos, nós desejamos imensamente um ao outro. Estamos cheios daquela paixão, cobertos pelos hormônios que fazem com que eu me entregue a você. Também estamos cheios daquele amor que planejamos de vidas passadas. Esse momento em que nós nos enamoramos e estamos apaixonados é um momento que Eros existe. E existe em toda a sua identidade e intensidade. Depois do namoro vem o casamento. E para que o casamento sobreviva, só Eros não é suficiente. A filia tem que existir. E na medida que a filia vai se trocando os seus lugares com Eros dentro do cotidiano, eis que de repente surge um filho. Um filho que, tudo bem, vem da tua biologia, vem da tua genética, mas ele também é uma surpresa. É um espírito que vem de outras paragens, criado por Deus, né, vivendo outras vidas segundo o Espiritismo, ou mesmo se você não acreditar em reencarnação, é um filho que traz surpresas, porque ele é o choque de duas grandes cargas genéticas, que é a sua com da sua amada. Nesse momento que o filho nasce, ele não fez nada para você. Ele não fez nada para que você tivesse razão suficiente de amá-lo. E, no entanto, você o ama. E mesmo ele sendo um investimento que você não deve esperar retorno, mesmo muitas vezes ele trazendo mais cansaço e esgotamento do que mesmo alívio, ele vai cair ali, talvez ele morra mais acolá, se eu deixar, eu tenho que protegê-lo, tenho que agarrá-lo, para que o mundo não o tenha, né? Mesmo assim, mesmo apesar de toda essa trabalheira, você o ama. Ágape. Eros necessita de filia no cotidiano e ele coroa-se com ágape. Depois volta para a filia nos momentos de serenidade e de Eros no momento de falta e de desejo. E assim a gente vai migrando, né? Nessa dança infinita, dessa cobra maravilhosa que é Eros, filia e ágape. Até um outro momento, quando a gente vai falar sobre outras palavras, ou mitos, ou mitologias do nosso dicionário filosófico. Até lá.